Olá, camaradas, mais um vídeo do canal. Esse vai ser um vídeo um pouco mais profundo, um pouco mais pausado do que os outros, que foram mais dinâmicos, porque a gente está fazendo o sexto vídeo e está na hora da gente estar no tema sobre lógica propriamente dita, lógica marxista, lógica dialética. E o método que nós vamos usar aqui vai ser um método da comparação. Nós vamos comparar a lógica formal, que é a lógica aristotélica, que dominou durante mais de 2000 anos, e até hoje domina o raciocínio comum, e a lógica moderna, a lógica da contradição, que é a lógica dialética, a lógica marxista, a lógica hegeliana. Tá bom? Nós vamos, a partir da lógica formal, debatendo o que é a lógica formal, vamos chegar à lógica dialética. Tá bom? Isso é importantíssimo para o método científico, porque o conhecimento moderno do método científico tem que aprender o movimento, a contradição e a totalidade, que serão temas do próximo vídeo, tá bom? A gente viu no vídeo passado, na aula passada, que dois aspectos. Que uma pesquisa realmente completa e correta, que corresponda por aproximação à realidade, que compreenda de fato o objeto tanto quanto possível, tem que ser interdisciplinar. A especialização é importante se especializar na área de conhecimento, mas a própria pesquisa obriga a adquirir uma cultura geral para compreender o objeto, porque, por exemplo, você tem que aprender certos objetos do ponto de vista psicológico, econômico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico. Isso me lembrou um adendo, eu quero convidar vocês para lerem um livro meu chamado A Crise Sistêmica. A Crise Sistêmica é um livro que fala sobre essa época atual do capitalismo, desde a década de 70. Eu uso esse método que eu vou debater aqui. Eu pego as oposições em que caiu o marxismo e chego a uma terceira conclusão. Eu resolvo as oposições em que caiu o marxismo e para isso eu procuro explicar a crise da nossa época. Por que essa crise é de fato a crise final do capitalismo? Porque a gente está em processo de fim do sistema capitalista. Então fica o convite para ler. O link gratuito está aí embaixo para baixar o PDF, tá bom? Tá na descrição. E fica o convite para ler o livro. Agora vamos ao método que levou a esse livro propriamente dito. Como a gente viu, tem que ser interdisciplinar a pesquisa. Por exemplo, meu livro eu tive que partir para psicologia, para economia, para geografia. Eu não pude me especializar, eu tive que ampliar. E outra coisa é o perfil do cientista. A depender do perfil do cientista, ele é mais ou menos capaz de ver a realidade. É necessário que o cientista, por exemplo, tenha uma visão crítica da sociedade para ele ver a sociedade tal como ela é, entende? É preciso que ele tome uma postura em relação ao mundo, ou seja, conscientemente ou inconscientemente ele vai escolher se vai ficar do lado do socialismo ou do lado do capitalismo, e isso determina a capacidade dele de ver o mundo. Até que ponto o cientista pode ir cientificamente. Ele pode ir muito com uma concepção de um mundo errado, mas ele tem um limite por causa dessa concepção de mundo, entendeu? Então, uma concepção de mundo correta, crítica, que tome o lado dos trabalhadores, leva o cientista a ter mais capacidade de olhar a realidade. Então, vamos aqui, feito esse resumo breve, vamos aqui para a aula em si, para a nossa aula. Existem 3 princípios na lógica formal. A lógica formal tem 3 princípios, nós vamos debater cada um, tá bom? A lógica formal diz que existe um princípio da identidade. O princípio da identidade diz A é igual a A, B é igual a B, C é igual a C. É uma lógica até inocente, porque ela é assim, simples, inocente, sem nenhuma validade importante científica, porque um cachorro é um cachorro, uma lâmpada é uma lâmpada, um fogão é um fogão, ou seja, diz que a coisa é igual a ela mesma. Isso que é simples, A é igual a A, algo é igual a ele mesmo, permite classificar os seres. Você divide os animais, os vegetais, os tipos de espécies e tal, permite classificar. É uma lógica de museu, vamos dizer assim. Ela tem 2 defeitos.
Uma que ela toma o objeto, por exemplo, o cachorro, isolado da totalidade em que ela veio. A gente chama isso de abstrair. Você, em vez de estudar, tudo existe em relação com outras coisas. Existe uma totalidade. Então, quando você isola, você trata só de forma isolada, você já comete um erro científico para a dialética. Para a dialética, você comete um erro científico. Então, esse é o primeiro erro. Ele vê as coisas de forma isolada. A igual a A. Segundo erro, ele vê as coisas estáticas. A igual a isso é igual a isso mesmo. Algo é igual a ele mesmo. Não vê ele no tempo, não vê em desenvolvimento. Certo? Essas são duas críticas da dialética sobre a questão do A é igual a A. A dialética tem uma formulação diferente, tá bom? Que eu vou destacar agora a partir de outro conceito da lógica formal, é o princípio da não contradição. O princípio da contradição complementa o princípio da identidade, que é A igual a A. O princípio da não contradição diz, em hipótese alguma, A é igual a A e não A. Ou ele é A ou ele é não A. Ele não pode ser os dois. O que é que diz a dialética? A dialética diz exatamente o inverso dessas duas proposições. Ela diz A é igual a A e não A. Tá confuso? A gente vai explicar. Por exemplo, quando Darwin descobriu, em vez de só classificar as espécies, dividir em grupos, ele percebeu que as espécies se desenvolviam, elas não são espécies, elas estão espécies. Elas apenas estão espécies, elas não são. Quer dizer, por quê? Porque elas estão em constante mudança de desenvolvimento. Quando Darwin descobriu as leis do desenvolvimento, as leis que fazem desenvolver o ser biológico, ele chegou à dialética. Ele chegou que A é igual a não A, que as coisas, ele não permanece estático, ele se desenvolve. Pegar a lei desse desenvolvimento é o que faz a dialética. Então a dialética diz A é igual a e não A. Por exemplo, num livro que eu escrevi, a Crise Sistêmica, que eu convido vocês a lerem, tem um capítulo sobre a União Soviética e os demais estados socialistas. Existia uma polêmica que dizia que uns diziam que a União Soviética era socialista, outros diziam que era capitalista, de Estado. Capitalista, porém capitalista de Estado. Eu percebi que eram as duas coisas ao mesmo tempo. A é igual a e não A. A União Soviética era tanto socialista, existia uma mistura entre o aspecto socialista e o aspecto capitalista dos estados que eram chamados de estado de socialismo real. Havia essa mistura. Eu pude perceber essa mistura porque eu estava acostumado, assim, eu estudava o raciocínio dialético, em que as coisas podem ser A e não A, tanto porque estão em desenvolvimento, estão em mudança, então ele é uma coisa e passa para ser outra, quanto com essas questões mesmo, elas podem estar misturadas. Por exemplo, o Aristóteles, ele diz assim, o homem é um ser racional, ele não é um animal. Ele usa esse argumento para dizer que a lógica formal é válida. Ele diz, A é igual a A, e A não pode ser A e não A, porque o homem é um ser racional e não é um animal. O que é que diz a dialética? Que é minha gata. O que é que diz a dialética? A dialética diz, ora, um homem é um animal e é um não animal. Ele é tanto um homem, ou seja, ele é um ser social, não é um animal propriamente dito, mas ele é ainda um animal. Entende? Então, o próprio exemplo do Aristóteles contraria ele, assim, se a gente for ver. Na época dele era difícil pensar isso, porque ele separava o homem dos outros animais com uma separação absoluta. A gente chega a é igual a o homem, é igual a A, o próprio homem, e eu não A, um animal. O A é igual a e não A, certo? Eu acho que eu vou editar o vídeo para dar para visualizar e tudo mais. Agora vamos expor o terceiro excluído, o princípio do terceiro excluído. Preste atenção, nós fizemos o princípio da identidade A igual a e o refutamos.
princípio da não contradição, que A nunca pode ser A e não A ao mesmo tempo, ele pode ser A e não A ao mesmo tempo, A é igual a e não A. E o princípio do terceiro excluído, que é A não pode ser X, ou A é X ou A é não X. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que já refuta isso, né? Olha, a lógica formal, só para fazer um parênteses aqui, a lógica formal é útil para raciocínio simples, para raciocínio primeiros, para o cotidiano, para o início do trabalho científico, mas para quando vai pegar coisas mais complexas, como sistemas orgânicos, como processos em desenvolvimento, em processos contraditórios, a lógica formal já não serve, já é insuficiente. Aí tem que ter uma lógica superior ajudando a lógica formal, que é a lógica dialética. Então, se A é igual a X ou não X, olha só, houve uma polêmica científica da qual participou Newton, eu não sei qual foi o opositor dele, mas tinha uma polêmica na física que era a seguinte: a luz é partícula, e tinha argumentos muito bons para dizer que a luz era partícula. Havia o segundo argumento que a luz não era partícula, era ao contrário, era onda. E havia argumentos muito bons dizendo que a partícula, que a luz era onda. Então caiu a ciência numa oposição. A luz é partícula ou a luz é onda. E passou séculos essa polêmica. Pelo menos 3 séculos, se eu não me engano, de polêmica se a luz é partícula ou a luz é onda. Com argumentos, com provas empíricas e tudo mais. E ficou essa coisa irresolvida. Se tivesse um raciocínio dialético, se os cientistas estudassem dialética como se deve, há muito tempo a gente já teria chegado pelo menos à hipótese de que a luz é tanto partícula quanto onda, como se descobriu no século XX. No século XX, com a ajuda do Einstein, se descobriu que a luz se comporta ora como partícula, ora como onda. Viu? A oposição que ficou fixa, se A é X ou não X, eles não podem ser ou A é X ou A não X, ou a luz é partícula ou a luz é onda. E a gente viu que não é esse o caso. A luz pode ser onda e partícula, inclusive ele pode ficar na sobreposição de estados de partícula e onda. Olha só como exige mais da gente a ciência moderna. Exige uma lógica mais completa a ciência moderna. Ou seja, ela está na sobreposição de partícula e onda. Não é nem sequer ao mesmo tempo partícula e onda, mas uma sobreposição dos dois. E a luz pode participar às vezes como partícula, dependendo do ambiente, e às vezes como onda, dependendo do ambiente. Olha só como exige uma lógica superior. A lógica formal não cabe, se quebra na física moderna, na física quântica. Porque não, entende? Se quebra. Para entender o que é lógica dialética, nessa refutação do terceiro excluído, o princípio terceiro excluído é isso. A é igual a X ou não X, não dá para ser o 2. Ou A é igual a X ou não X. Ou ser o contrário. Para entender melhor, eu gosto muito assim, da explicação assim. A lógica formal trabalha com ou. Ou é isto ou é aquilo. Ou isto é verdadeiro ou isto é falso. Ou é isto ou aquilo, certo? A lógica dialética trata isto e aquilo. Isto é verdade e isto é verdade. Isto tem elementos de verdade e isto tem... Veja que é complementar, não exclui como a lógica formal. A lógica formal é exclusiva. Ou é isto ou é aquilo. A lógica dialética é isto e aquilo. Como um exemplo que eu dei aqui da luz. Se a luz é partícula ou onda. É partícula e onda. Certo? Isso é a lógica dialética. A verdade, gente, a verdade científica normalmente está no meio. Está no encontro dos opostos, na articulação dos opostos. No meu livro, A Crise Sistêmica, o livro quase todo, eu vou descendo capítulo a capítulo, eu digo assim, existe essa polêmica científica. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Aí, a polêmica científica no marxismo são polêmicas marxistas, que alguns marxistas dizem isso,
outros marxistas dizem aquilo, aí fica ou, e fica nessa oposição entre duas posições marxistas opostas, com dados empíricos, com bons argumentos, tudo mais, e fica essa oposição. O que eu fiz? Eu fiz a dialética, eu peguei essa oposição e resolvi essa oposição. Até tratando as oposições, eu consegui perceber por estudo de dados empíricos e por raciocínio, tanto por raciocínio quanto por estudo do objeto que estava em polêmica, eu cheguei a chegar a uma solução, uma terceira solução, um terceiro que resolvia os opostos, explicava os opostos e resolvia. Eu vou dar um exemplo de raciocínio dialético aqui para vocês, tá? O raciocínio não exclui o trabalho empírico, ele tem que ter uma comprovação empírica, mas é um raciocínio ainda assim. Existiam alguns marxistas, como Coase, como Mesaros, que diziam assim, ó, eu vou pegar a postura do Mesaros, que é mais típico. Existe uma crise estrutural. As crises cíclicas passaram, o que a gente tem agora é uma crise permanente, uma depressão contínua, uma depressão continuada, uma crise permanente. Essa é uma posição que o tempo das crises cíclicas passaram, das crises de 10 em 10 anos. Lembra que 10 em 10 anos tem uma crise? O Mesaros diz, nós temos agora uma superprodução crônica de capitais e mercadorias. Logo, há uma crise permanente, porque é uma superprodução crônica. Todos os setores da economia estão abarrotados de capital. Eu vejo que ele tem bons argumentos e bons dados empíricos. E aqui está uma posição. A outra posição, que é crítica a esta, são opostas, é o seguinte: existe, ao contrário do que pensam que é uma crise permanente, isso não existe. O que existe são crises cíclicas. A velha e boa crise cíclica da qual tratava Marx no Capital e que permanece na natureza do capitalismo. Ou seja, há momentos de estabilidade, crescimento, estagnação e crise. Estabilidade, crescimento, estagnação e crise. De 10 em 10 anos, mais ou menos, as crises cíclicas. Então, eu estava na minha pesquisa com duas posições opostas. A defesa de uma crise contínua e a defesa das crises cíclicas. Como foi que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão que há e não há os dois. O que acontece é o seguinte: há crises cíclicas cada vez mais duras, cada vez mais intensas, cada vez mais destrutivas. Então veja, eu consegui agregar as duas posições opostas, eu consegui ver o erro delas. Não existe uma crise contínua, há crise cíclica de 10 em 10 anos cada vez mais duras, somando com outras formas de crise, como crise pandêmica, há crises cada vez mais duras, mas também não há simplesmente crises cíclicas, como defende essa posição. Essa posição é circular, como se a vida fosse... Na verdade, a gente tem produtividade crescente. Porque a gente tem produtividade crescente, as crises cíclicas tendem a ser cada vez mais intensas, cada vez mais duras. Então veja que eu vi o erro das duas e vi o acerto das duas e fundi numa terceira concepção, que são as crises cíclicas cada vez mais duras. Não é nem a defesa pura das crises cíclicas, nem a defesa pura da crise contínua. As duas são fundidas, tá bom? Então, 18 minutos, o vídeo ficou longo, então é isso, gente. Para dialética, A é igual a e não A, certo? A gente chama de identidade, da identidade e da não identidade. Algo é igual a ele mesmo, seu oposto. Isso vai ficar na frente daqui a 2 aulas que a gente vai começar a debater as categorias, tá bom? Por exemplo, forma e matéria são opostas, mas ao mesmo tempo são o mesmo. Forma aqui e matéria aqui ao mesmo tempo são o mesmo. A é igual a e não A é igual a ele mesmo, a forma é igual à própria forma, a ele mesmo, e igual ao seu oposto, a matéria. Funde. Eu vou antecipar aqui um raciocínio, tá? Não vou explicar, a explicação vai vir em outra aula, mas eu vou deixar só para vocês entenderem o raciocínio, tá bom? Ser é igual a ele mesmo e ao seu contrário, nada. Ser é igual a nada. O puro ser é igual ao puro nada. E eles estão fundidos no devir.
Algo é igual a ele mesmo, ser é ele mesmo e ele é igual ao seu oposto, ao nada. E eles estão fundidos numa só concepção. Por exemplo, causa é igual a ele mesmo. A causa é igual à causa, mas ele é igual ao seu oposto, a consequência. Por quê? Porque a causa continua na consequência. Aquilo que está na causa continua na consequência. Então, causa e consequência são opostos, são diferentes, ao mesmo tempo eles são iguais. A é igual a e não a. Ele é igual a si mesmo e igual ao seu oposto. A identidade da identidade e da não identidade. Ele é idêntico a si mesmo e ao seu não idêntico. Eu não vou explicar isso com esses exemplos do ser e do nada, da causa e da consequência, explicar, mas fica o resuminho para deixar claro que A é igual a e não há para a dialética. A identidade da identidade e da não identidade. Algo é idêntico a si mesmo e aquilo que não é a si mesmo. Tá bom? É isso. É isso. Até a próxima aula. A gente se vê. Espero que vocês tenham gostado e a próxima aula vai ser maravilhosa. Esse é um tema que eu gosto muito. Tá bom? Até mais.